Milhões de anos atrás, dinossauros ocupavam a Terra. Muitos fósseis já foram encontrados no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Ceará e no Maranhão. Mas o número de espécies descritas ainda é pequeno se comparado a países como a Argentina, que possui mais de 100 espécies identificadas, enquanto o Brasil tem apenas 21 oficialmente reconhecidas. Conheça agora os dinossauros que habitavam o Brasil, e se vocês gostam de dinossauros, já vão logo fossilizando esse botão de inscreva-se, senta o asteroide nesse like, bora pro vídeo, solta a vinheta. Fique Sabendo apresenta os dinossauros que habitavam o Brasil. Staurikosaurus praesei foi um dos primeiros dinossauros e o primeiro a ser descrito no Brasil, em 1970. O Staurikossauro era um pequeno terópode, com 1 metro de altura e 2,5 metros de comprimento, que viveu no Brasil durante o período Triássico, cerca de 227 milhões de anos atrás. Carnívoro, ele pesava apenas 30 kg. Os fósseis do dinossauro foram encontrados no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. O nome Staurikosauro significa lagarto cruzeiro do sul, em referência à constelação de estrelas de nome homônimo, enquanto o nome da espécie, praesei, homenageia ao paleontólogo brasileiro que o descobriu no ano de 1936. Levelinivor Price. Alimentação: carnívora. Período: Triássico, há 227 milhões de anos. Região: Rio Grande do Sul. Tamanho: 1 metros por 2,5 metros e 30 kg. Altura por comprimento e peso. Saturnalia tupiniquim. Esse dinossauro viveu no período Triássico, cerca de 225 milhões de anos atrás. Provavelmente carnívoro, ele media 70 centímetros de altura e 2 metros de comprimento, e pesava 50 kg. Seus fósseis foram encontrados no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. No entanto, novas descobertas foram feitas, durante o período de Carnaval, que deu origem ao nome da espécie, descrita em 1999. Acredita-se que o Carnaval tenha origem na festa do solstício do inverno romano, Saturno, enquanto a palavra tupiniquim veio do português e guarani. As características misturadas de Sauropodomorfo e terópode, além da sua natureza primitiva, tornam difícil classificar o Saturnalia. Alimentação: carnívora. Período: Triássico, há 225 milhões de anos. Região: Rio Grande do Sul. Tamanho: 0,70 metros por 2 metros e 50 kg. Altura por comprimento e peso. Pampadromaeus barberinae. Pampadromaeus barberinae é membro da linhagem dos sauropodomorfos, grupo com hábitos tipicamente herbívoros, devido ao pescoço longo. Entretanto, o Pampadromaeus tinha apenas 50 centímetros de altura, 1,2 metros de comprimento e pesava em torno de 15 kg. Além disso, seus hábitos alimentares podem classificá-lo como onívoro. A estimativa é que o dinossauro tenha vivido há 228 milhões de anos, no período Triássico, o que faria dele o dinossauro brasileiro mais antigo. Mas ainda não há confirmação. O nome da espécie, identificada em 2011, faz referência à paisagem local do Rio Grande do Sul, Pampa, enquanto Dromeus, em grego, significa corredor. Os fósseis do corredor dos Pampas foram encontrados na região central do Rio Grande do Sul. Alimentação: onívora. Período: Triássico, há 228 milhões de anos. Região: Rio Grande do Sul. Tamanho: 0,50 metros por 1,2 metros e 15 kg. Altura por comprimento e peso. Unaisaurus tolentinoi. Unaisaurus é um prosaurópode que viveu no período Triássico, cerca de 225 milhões de anos atrás, tornando-o um dos dinossauros brasileiros mais antigos. Herbívoro, ele pesava 70 kg e media 70 centímetros de altura e 2 metros de comprimento. A espécie, descrita em 2004, teve seus fósseis descobertos no Rio Grande do Sul, no sítio paleontológico de Água Negra, o que deu origem ao nome do dinossauro. Em Tupim, Unai significa água negra, enquanto Saurus significa lagarto, já o Tolentinoi homenageia ao descobridor do fóssil. Alimentação: herbívora. Período: Triássico, há 225 milhões de anos. Região: Rio Grande do Sul. Tamanho: 0,70 metros por 2 metros e 70 kg. Altura por comprimento e peso.
Amazonsaurus maranhensis. O amazonsauro pertence à superfamília de saurópodes, chamada Diplodocoidea, e viveu na América do Sul há 100 milhões de anos, no período Cretáceo. Com 3 metros de altura e 10 metros de comprimento, esse dinossauro herbívoro pesava cerca de 10 toneladas. O Amazonsaurus maranhensis foi descrito em 2003, e o nome lembra a região onde os fósseis foram encontrados, na região amazônica, no Maranhão. Alimentação: herbívora. Período: Cretáceo, há 100 milhões de anos. Região: Maranhão. Tamanho: 3 metros por 10 metros e 10 toneladas. Altura por comprimento e peso. Adamantisaurus mesalirae. O Adamantisaurus mesalirae é um novo gênero de titanossauro, do grupo de saurópodes, dinossauros herbívoros de pescoço longo. Ele viveu no período Cretáceo, há 70 milhões de anos, na região que hoje compreende a América do Sul. Esse herbívoro pesava 12 toneladas e tinha 4 metros de altura por 15 metros de comprimento. A espécie foi descrita em 2006 e o nome do gênero surgiu devido à formação adamantina, no estado de São Paulo, onde o fóssil foi encontrado. Já o nome da espécie, Mesalirae, homenageia o geólogo paulistano Sérgio Mesalira, que descobriu esses fósseis. Alimentação: herbívora. Período: Cretáceo, há 70 milhões de anos. Região: São Paulo. Tamanho: 4 metros por 15 metros e 12 toneladas. Altura por comprimento e peso. Baurotitã britoi. Esse dinossauro herbívoro viveu no período Cretáceo, há 70 milhões de anos, e pertence ao grupo de titanossauros. Com 4 metros de altura e 12 metros de comprimento, o Baurotitã britoi pesava 30 toneladas. Os fósseis foram encontrados em Uberaba, no estado de Minas Gerais, e a espécie foi descrita em 2005. O nome do dinossauro refere-se à formação geológica de Bauru, que pertence à região de Peirópolis, além de prestar uma homenagem ao professor Ignácio Machado Brito, grande nome da paleontologia brasileira. Alimentação: herbívora. Período: Cretáceo, há 70 milhões de anos. Região: Minas Gerais. Tamanho: 4 metros por 12 metros e 30 toneladas. Altura por comprimento e peso. Uberabatitã ribeiroi. O Uberabatitã ribeiroi é o maior dinossauro herbívoro brasileiro já encontrado. Esse saurópode titanossauro viveu no período Cretáceo, há 65 milhões de anos. Ele pesava cerca de 16 toneladas e tinha de 4 a 6 metros de altura e até 20 metros de comprimento. Descrito em 2006, seus fósseis foram encontrados em Minas Gerais, na região de Uberaba, que inspira o nome do dinossauro, junto com o titã, de titanossauro. Enquanto o nome da espécie faz referência a Luiz Carlos Borges Ribeiro, diretor do Centro de Pesquisas Paleontológicas, Leveline Price, que apoiou os trabalhos. Alimentação: herbívora. Período: Cretáceo, há 65 milhões de anos. Região: Minas Gerais. Tamanho: 4 a 6 metros por 20 metros e 16 toneladas. Altura por comprimento e peso. Tapuiasaurus macedoi. O Tapuiasaurus macedoi foi uma espécie de dinossauro saurópode herbívoro, que viveu na região sudeste do Brasil, no período Cretáceo inferior, há 120 milhões de anos. Esse gigante pescoçudo pesava 20 toneladas e tinha cerca de 4 metros de altura e 13 metros de comprimento. Seus fósseis, incluindo um crânio quase completo, foram encontrados em Minas Gerais. O nome científico do tapuiassauro faz referência aos índios que viviam no interior do Brasil, na época do descobrimento, e eram chamados na linguagem de tapuias. Já o nome da espécie presta homenagem a Ubirajara Alves Macedo, um dos pioneiros a descobrir os depósitos fossilíferos da região de Coração de Jesus. O Tapuiasaurus macedoi foi descrito em 2011. Alimentação: herbívora. Período: Cretáceo, há 120 milhões de anos. Região: Minas Gerais. Tamanho: 4 metros por 13 metros e 20 toneladas. Altura por comprimento e peso. Gondwanatitan faustoi. O Gondwanatitan faustoi é um dinossauro saurópode que viveu no período Cretáceo, há 70 milhões de anos. O dinossauro herbívoro pesava 10 toneladas e tinha em torno de 2 metros de altura e 8 metros de comprimento.
O Titã de Gondwana recebeu esse nome por ter vivido no continente Cretáceo-Gondwana, que engloba os continentes atuais da América do Sul, África, Antártica, Austrália, Índia e Madagascar. Como de costume, o nome da espécie, descrita em 1999, faz referência a um dos coletores dos fósseis, o paleontólogo do Museu Nacional, Fausto Cunha. Os fósseis foram encontrados na região de Álvares Machado, São Paulo. Alimentação: herbívora. Período: Cretáceo, há 70 milhões de anos. Região: São Paulo. Tamanho: 2 metros por 8 metros e 10 toneladas, altura por comprimento e peso. Esta é apenas a parte 1 deste vídeo, onde mostramos 10 dos dinossauros que habitavam terras brasileiras. Semana que vem tem a continuação. Até a próxima.